boa tarde oficialmente para todos vocês. Hoje a gente dá continuidade ao nosso seminário, né, a pesquisa no dia a dia do profissional de comunicação. Hoje é o nosso terceiro dia que a gente recebe profissionais do mercado para debater aqui com os alunos a importância dos processos de pesquisa nos produtos da comunicação. E hoje a gente tem o prazer de receber a Flora Thompson. Desculpa, não é Flora Thompson, né? O sobrenome é Flora Thompson. Thompson DeVoe. Thompson DeVoe. Que é tradutora e pesquisadora, né? Ela é diretora de pesquisa da Rádio Novelo e é responsável aí por pelo menos 2 dos podcasts mais badalados da atualidade. O Praia dos Ossos, que vai contar a história do assassinato da Angela Diniz e vai instigar um monte de reflexões sobre esse ocorrido, sobre a relação da mídia e o papel das mulheres, e o Retrato Narrado, que vai contar um pouquinho a biografia, a história, né, os precedentes da vida do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente agradece muito, a gente sabe que a agenda da Flora é bastante tumultuada, a gente agradece esse tempinho que ela vai se dedicar aqui a participar do nosso evento, tá? Obrigada, Flora. E eu queria que você começasse, né, para a gente trazer à tona o debate, contando um pouquinho do processo de criação da própria Rádio Novelo, porque ela nasce acho que com esse processo de transformação dos meios, né, para produzir um conteúdo diferenciado. Tá certo. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada, enfim, todos vocês que estão aqui. A Rádio Novelo, enfim, eu estava até contando agora, a Rádio Novelo, a semente dela é a Rádio Piauí, que, assim, para vocês que ouviam o Foro de Teresina, assim, antes de todo episódio tem aquela vinhetinha, Rádio Piauí. E começou assim, com a tentativa da Paula Scarpim de fazer podcasts dentro da revista Piauí, onde ela foi repórter há muito tempo. Que ela sempre se interessava pela rádio, ela fez um mestrado dela sobre, enfim, teatro radiofônico na França, e aí ela voltou e estava doida para implementar isso de alguma forma dentro da Piauí, era um sonho antigo. E depois de algum tempo ela conseguiu criar isso, enfim, tem esses 3 podcasts da Piauí, e um quarto que já ficou para a história, que era sobre a Copa do Mundo. Mas o Foro de Teresina, Maria vai com as outras e A Terra é Redonda. Enfim, já germinaram dentro da Piauí. E a coisa foi dando tão certo, principalmente com o Foro e com Maria vai com as outras, que a Branca Viana, que era apresentadora do Maria vai com as outras, que era um podcast sobre mulher e mercado de trabalho, uma série de entrevistas, ela pegou gosto, a Paulinha pegou gosto, e aí a Branca resolveu fundar a Rádio Novelo. E um dos objetivos, então, por quê? Se a gente já estava fazendo podcast dentro da Piauí, por que ter uma produtora independente? Porque, enfim, todo o esforço editorial da Piauí ainda é muito revista-cêntrico, né? Enfim, a revista vai sempre estar em primeiro lugar, então você não pode roubar metade da redação para você fazer um podcast quando a razão de ser daquela organização é a revista. Então a gente sentia um pouco de falta de um lugar que fosse exclusivamente dedicado a isso e onde a gente pudesse fazer o tipo de podcast que a gente gostava de ouvir, sobretudo dos Estados Unidos. Eu sou americana e a Branca, enfim, é tradutora, a Paulinha ouve muito podcast dos Estados Unidos e tem essas grandes narrativas que a gente adorava consumir e queria conseguir fazer aqui, esse tipo de jornalismo em áudio. Eu tinha estudado um pouco de jornalismo em áudio na graduação, e foi meio que uma bifurcação na minha vida, porque eu comecei a estudar português no meu primeiro ano da graduação, e naquele mesmo período eu tive essa matéria de jornalismo em áudio, e eu cheguei a estagiar numa emissora de rádio, mas aí eu meio que peguei um caminho porque eu pedi muito para cobrir o Festival de Cinema Brasileiro, que eu estava super animada, que era em Miami, e aí eu não queria sair de lá, então eu falei, eu acho que eu vou mais pelo lado do Brasil. Então a ideia de juntar, assim, fazer podcast, contar histórias em áudio no Brasil era um sonho para mim. Então, em 2019, nasce a
a Rádio Novelo com a Paulinha Scarpim, a Branca, eu, Kellen Moraes, que estava na Piauí, veio junto para cuidar da estratégia digital, e o Guilherme Alpendre veio para ser o diretor comercial. E aí a gente começou trabalhando no Praia até antes da Novelo existir, assim como a gente começou a pesquisa. E eu sou rato de pesquisa, enfim, na vida, eu acho. É meio que quase um hábito. Mas eu não sabia muito por onde começar. Enfim, tipo, a gente começa com a curiosidade básica, que era... Branca contou pra mim e pra Paulinha dessa história dessa mulher que foi assassinada pelo namorado e ele foi praticamente absolvido porque ele estaria defendendo a honra. Então você começa com esse tipo, o quê? Então você quer saber tudo, né? Assim que você sabe que é uma história que vai render. Os nossos pontos de partida eram os poucos livros que existiam sobre o caso, que não eram tantos. Tem o livro do Doca, que chama Meia Culpa. Tem um livro escrito pelo Agnaldo Silva. É uma coisa impressionante. A Ângela morreu em dezembro e ele publicou o livro em fevereiro. Então é uma coisa muito no calor da hora, publicada ainda em 77. Enfim, tem um monte de imprecisão e muita coisa ainda ia acontecer. Enfim, não tem nada do julgamento. Mas enfim, era interessante para ver assim, a narrativa sendo moldada no calor da hora. Também tinha o livro do advogado do DOCA no primeiro julgamento, Evandro Lins e Silva, que é meio que um livro de memórias, ele conta vários casos, mas no meio tem um grande trecho que é só vários discursos dele no julgamento transcritos, tinha pedido de habeas corpus, todo raciocínio, todas essas... Enfim, é maravilhoso quando advogados publicam livros que são essas coisas que a gente nem tem que ir lá no acervo. Então tinha isso, também tinha um livro do advogado antes do Evandro, que era o Paulo José da Costa Júnior, que ele contava um pouquinho. Então a gente tinha essa pilha, eu fui lendo, anotando, fichando. E aí eu saí com mais dúvidas do que certezas, porque quando você bota esses relatos lado a lado, já vai chegar um monte de inconsistência, né? Você tinha uma pergunta, Bruno? Não, é que minha internet travou, eu nem peguei tá. essa última, eu acabei de escrever para as meninas aqui. Mas então, praticamente, vocês não sabiam muitas informações, não, né? Talvez. Como é que foi esse processo inicial? Vocês foram abusos? Foram a Praia dos Ossos, a casa da Ângela? Como é que foi essa trajetória até a materialização do podcast? Sim, essa é a primeira cena, né? Mas foi... eu acho que a gente começou a pesquisa uns 8 meses antes daquela primeira cena. Bastante tempo. Sim, há bastante tempo. A gente só queria ir abusos quando a gente tivesse muita coisa já alinhada, porque eu queria chegar na hora de gravar, na hora de sentar com alguém que viveu uma parte dessa história, ter, tipo, todo o meu dossiê, assim, queria levantar a capivara de todo mundo na história, enfim, pro doc, se imagina, a gente queria, tipo, você não quer sair da entrevista e aí pensar em outra pergunta que você queria ter feito, né, quer dizer, essas não são entrevistas fáceis de conseguir. Então, como eu fui fazendo isso? Além dos livros, além desses relatos que eu tinha fichado, eu comecei a mergulhar de cabeça na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que está fora do ar e eu tô querendo morrer, assim, eu tô ali com a aba e eu tô dando refresh que nem uma doida, assim, que é muito... É como se fosse um membro do meu corpo, assim, eu não sei quantos % da pesquisa do Praia dos Ossos foi feito ali, assim, muita coisa. Só para eles saberem, a hemeroteca, ela contém, assim, acho que todo o material de mídia, né, um arquivo de todo o material de mídia brasileiro, eu uso muito também para... Não é tudo, eu descobri que, enfim, por exemplo, quase não tem jornais mineiros, o que era um problema pra gente, mas tem tanta coisa, meu Deus do céu. Tem muita coisa digitalizada, esse realmente é o trabalho de memória do Brasil. Sim. E aí vocês foram na mídia, vocês foram nos jornais, para ver a narrativa construída sobre a Ângela e tal, daquele fato, né? Sim. E aí, a partir daí, vocês foram marcando essas entrevistas, como é que foi? Sim. O que eu fui fazendo é uma coisa bem, assim, a busca mais simples que você possa imaginar. Você entra ali na Hemeroteca Digital, dá para você filtrar por cidade, década ou publicação. Então eu ia indo por década, porque eu queria ver todas as cidades, todas as publicações, que era uma história nacional, e botando Ângela Diniz, entre aspas. Ponto. Então, assim, quero ver tudo.
tudo, tudo, tudo. E aí eu fui abrindo o Google Doc e organizando, enfim, indo nas páginas e toda vez que tinha alguma coisa de relevância ou, enfim, pegando o link, publicação, data, ou fazendo uma paráfrase ou transcrevendo um trechinho e aí fazendo uma cronologia gigante, enfim, de centenas de páginas. Então, tipo assim, vou fichar, sei lá, a Tribuna de Santos nos anos 60 e tudo que tiver de interessante eu vou fichar. Criando, assim, meu próprio dossiê. E aí a partir dali eu consegui mapear os personagens, além dos personagens mais óbvios, enfim, a gente já tinha um núcleo duro que era evidente, mas outras pessoas que poderiam ter testemunhado alguma coisa sobre a qual a gente queria falar, outras pessoas que poderiam nos ajudar a entender a Ângela. Então isso a gente ia identificando pessoas e também para cada pessoa, quando a gente conseguia o contato, quando a gente conseguia a entrevista, quando a pessoa topava, eu aí fazia uma outra busca só no nome daquela pessoa naquele período, para ver, tipo assim, por onde ela andava, se tinha alguma aspa engraçada, assim, alguma coisa. Foi assim que a gente descobriu que, por exemplo, o Simonal tinha feito uma música sobre uma das nossas entrevistadas, uma música maravilhosa, e a gente, enfim, trouxe isso. São coisas que você pode usar tanto na hora da entrevista quanto na hora de apresentar o personagem. E assim, a minha preferência teria sido ficar naquilo para sempre, até ficar completamente satisfeita antes de sentar com qualquer pessoa. Porque, assim, era isso. Eu estava descobrindo coisas até um mês antes da gente lançar o podcast. Assim, eles vão digitalizando novas publicações, era uma coisa desesperadora. Mas a gente tinha muitas pessoas idosas. E aí, logo, assim, no primeiro mês, uma pessoa com quem a gente teria gostado de falar morreu. E a Branco falou, não, chega, a gente tem que falar com os velhinhos. E aí eu fui, tipo, fazendo a busca geral da Ângela, tipo, aos poucos, porque era uma coisa que levou meses, completando aquele dossiê. E é uma coisa muito repetitiva, né? Porque eu tô lendo a mesma história, tô vendo a mesma sequência de eventos, sei lá, 50 vezes. Mas assim, na 43ª vez em que aquele incidente é descrito, você vê um detalhe novo. E então vou anotar aquele detalhe, assim. Por mais entediado que eu ficasse, sempre vinha assim umas migalhas interessantes. Então, fazia pesquisa geral, fazia pesquisa meio que o perfilzinho de cada entrevistado antes da gente sentar com a pessoa. Eu e a Branca elaboramos uma pauta juntas. E aí na hora da entrevista ela fazia as perguntas e eu ficava ali num cantinho no Google Doc e aí eu ia, tipo assim, se a pessoa falava de alguma coisa, isso acendia uma luz na minha cabeça, eu jogava no meu doc e trazia, assim, e a Branca de repente, mas você em 1971 falou tal coisa. Então a Branca aparecendo, assim, uma Você pessoa... fotografou essas entrevistas? A gente fotografou algumas, não todas, até porque eu tava, tipo, fotografando e às vezes eu esquecia, assim, mas tanta emoção. Mas a gente fotografava sim para ter um material para o site, que a gente acabou nem usando tudo, que às vezes tinha tanto um material rico da época, que era mais interessante do que a gente usar as fotos contemporâneas. E aí a gente ia no lugar com um técnico de som ou a gente ia num estúdio com a pessoa. Mas a gente foi fazendo mais coisas no Rio e agendando, organizando viagens. A gente viajou para São Paulo, onde a gente fez várias entrevistas, para Minas, onde a gente ficou alguns dias e fez entrevistas e pesquisa de acervo, porque, como eu falei, assim, uma parte das publicações mineiras, por algum motivo, só dá para consultar na Biblioteca Estadual ali em Belo Horizonte. E a gente foi para a região de Búzios e Cabo Frio. E você citou aí várias viagens, enfim, um percurso de Sim. pesquisa muito intenso. Como se dá o financiamento de um produto como esse, né? Porque vocês vieram aí, fizeram um remanejamento a partir da Piauí, mas criaram uma produtora independente. Sim. Como foi isso? Então, Praia dos Ossos foi uma aposta, enfim, foi assim, uma coisa que tinha um investimento inicial ali da Branca e a ideia era que o Praia dos Ossos servisse como cartão de visita para o que era possível fazer em matéria de podcast.
No momento em que a gente fundou a Novelo, o gênero podcast, o meio podcast era muito menos conhecido do que é hoje. Enfim, a Globo não tinha entrado nos podcasts, tipo, o Guilherme Alpendre ia nas empresas falar de podcast, ia toda vez explicando o que era, tipo uma rádio, não sei o quê, e às vezes ele saía da reunião e tinha certeza de que a pessoa ainda não tinha entendido. Então a gente queria criar alguma coisa que pudesse ajudar a popularizar mais o meio e que pudesse mostrar a sofisticação que a gente estava querendo produzir. Então, num primeiro momento, era um investimento de risco. E aí, em algum momento durante o processo, a Conspiração Filmes, a gente começou a conversa com algumas produtoras e a Conspiração acabou comprando os direitos para licenciar para audiovisual, o que acabou custeando boa parte daquilo que a gente tinha feito. Sim, Ou foi um seja, grande a minha alívio. imaginação vai tomar forma em algum momento. Vai. Então, Flora, você também mencionou aí o ponto-chave, eu acho, um dos pontos altos do podcast, que é a entrevista com o Doc Street, antes dele morrer, né, gente? Olha que Sim. sorte! Acaba que vocês conseguiram ali um achado, primeiro, porque, obviamente, convenceu o assassino da Ângela a falar sobre esse episódio, não é uma tarefa fácil. Segundo, que realmente ele já estava numa idade avançada e acabou morrendo. Ele não fala a causa da morte nas reportagens, né? Você sabe do que ele morreu? Problemas cardíacos foi o que eu vi. Tá. Não foi Mas nada enfim, de aos Covid. 80 e quase... Acho que ele tinha Anos, acabado de fazer 85, né? Então... Queria que você contasse um pouquinho dos bastidores dessa entrevista, que enriquece tanto. Claro que todas as entrevistas são muito interessantes, mas essa é pela peculiaridade da coisa, né? Sim. Não, essa foi muito tensa, sobretudo o processo de conseguir. E a gente já tinha meio claro que a gente ia tentar, a gente ia dar nosso melhor esforço, mas o podcast podia perfeitamente existir sem depoimento do Doca. Simplesmente porque ele já tinha falado tanto. Então, já tinha o livro, já tinha as entrevistas para TV, para rádio, para jornal, enfim, o que mais fez nesse caso todo foi falar. Então, a gente já teria, e de certa forma, a narrativa dele era a narrativa oficial. Então, não era uma perspectiva que estava fazendo falta. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa super importante para a história. Naturalmente, tinha 1000 perguntas que a gente queria fazer, então mas a gente queria deixar bem para o final, porque você quer falar com todo mundo, levantar todas as curiosidades possíveis antes de chegar nessa pessoa que você acha que assim, vai ter muita pouca chance de fazer pergunta depois. A gente não ia poder ficar mandando o zap pro Doca tirando dúvida disso e daquilo. Então a gente nem fez contato num primeiro momento, porque vai que ele topasse imediatamente, a gente não queria queimar o cartucho. A gente ia falando com muitos amigos que ele e a Ângela tinham em comum, que andavam nos mesmos círculos, e a gente deixou bem transparente assim, o processo de chegar nele nesse episódio do podcast, que a gente foi entrevistar uma pessoa amiga. Ela comentou que ela tinha visto o Doca recentemente, a gente, como quem nada quer, perguntou se ela achava que ele iria falar. Ela nos surpreendeu muito, dizendo que ela achava que sim. Então, tipo, beleza, pode passar o telefone? Posso. E aí a gente só ficou se olhando, a gente não esperava que fosse tão fácil. E aí a gente também registrou o que aconteceu na sequência, que foi a Branca ligou. Foi muito esquisito, porque no primeiro momento ele fingiu não ser ele. Foi meio constrangedor. Mas uma vez que ele assumiu que era ele, que a gente reconheceu a voz, né? Ele disse que não queria falar, que ele tinha cansado desse assunto, o que é, enfim, perfeitamente compreensível, assim. E a gente tentou um pouco, mas, tipo, a gente não tinha muito o que argumentar. Enfim, quando você fala pra pessoa, quando você vai fazer uma história, é a sua chance pra contar o seu lado, ele já tinha feito isso. Tipo, tava ali pra gente, tava ali pro mundo, ele já tinha falado tudo. Enfim, o livro dele tem umas 400 páginas. Então a gente meio que deixou quieto. Mas a gente queria fontes contemporâneas, se possível, que contassem o lado dele, para que não parecesse uma coisa totalmente desequilibrada. Então a gente foi atrás justamente... outra fonte que a gente consultou, que foi bem difícil, mas a gente acabou conseguindo, eram os autos do processo. Que assim, eu quase tive um piripaque quando eu soube essa coisa de que... essa prática de, às vezes, queimar os autos depois de 5, ou não sei, 10 anos. Assim, chegaram a falar pra gente
que, assim, com certeza os autos tinham sido incinerados. Passei um dia quase de cama depois dessa. Mas a gente acabou achando, porque era um caso tão notório, ele acabou sendo tirado, os autos não estavam nem em Cabo Frio, a gente achava que a gente ia ter que ir para Cabo Frio para resgatar, mas acabaram parando num tipo museu do TJ do Rio, aqui em São Cristóvão. Então, depois a nossa produtora, a Cláudia Nogaroto, ficou caçando isso. Eu nem sei qual caminho que ela fez, mas ela acabou chegando na porta certa e eu pude consultar durante vários dias. E nesses autos tinha coisas como a lista de testemunhas de caráter do DOCA, que eram pessoas... Não teve nenhum depoimento de testemunha no julgamento, né? Então era uma coisa meio de bastidores jurídicos ali, mas era uma lista de nomes que a gente podia ver, quem ainda estava por aí, quem poderia falar do DOCA enquanto pessoa. E uma das pessoas mais pitorescas que a gente evidentemente ficou interessado é esse caçador, um cara meio que um profissional do safari que tinha trabalhado em vários países africanos ao longo dos anos, principalmente antes das guerras da independência, devo dizer. Teve meio que um momento mais badalado ali antes, no período ainda colonial. E a gente foi atrás dele e ele veio com o papo de eu só falo se o DOCA me autorizar. Então a gente falou, e ele falou, eu preferia falar junto com o DOCA. A gente falou, então, a gente falou com o DOCA, ele não quer falar. E ele se incumbiu dessa missão. Ele falou, eu vou convencer o DOCA. E aí a gente então vai em paz, tipo, vê o que você consegue. E ele voltou com o DOCA. Eu não sei o que eles falaram, não sei o que houve ali. Porque quando a gente chegou para a entrevista, o DOCA estava muito desconfortável. E a gente não... Isso é nítido no podcast. Sim. Eu passei, assim, a primeira hora da entrevista, eu não abri a boca. Enfim, a Branca é uma entrevistadora muito talentosa, que era alguma coisa que a gente já tinha visto no Maria Vai com as Outras, mas aquelas eram todas entrevistas amigáveis, né? Enfim, não tinha nenhuma... Enfim, no máximo tinha alguma tensão, a pessoa contando alguma coisa tensa da vida, mas ela tinha uma delicadeza, ela foi comendo pelas bordas, mas eu tava, tipo, com o maxilar travado, achando que ele ia, enfim, sair da sala a qualquer momento. Então, a gente foi tentando chegar nos assuntos que realmente interessavam e no final, eu acho que o que é mais interessante desse episódio não é necessariamente o conteúdo, porque ele reafirma basicamente as mesmas coisas, o que não deixa de ser interessante que o discurso dele não tenha mudado em 40 anos, mas é mais a forma como ele fala essas coisas. Eu acho que todo esse episódio é muito mais em torno de estética do que conteúdo. E toda essa dinâmica, enfim, e a pergunta que acabou norteando um pouco o final da série, que é o que é que você faz com uma pessoa dessas, que teoricamente pagou a sua dívida para com a sociedade, cumpriu a pena, que é uma pergunta muito crítica, muito relevante para hoje em dia, com essa ideia de o que é uma reabilitação efetiva, como é que a gente pega uma pessoa que cometeu um mal extremamente grave e reincorpora na sociedade, porque tem uma tendência, uma tentação a querer jogar essa pessoa fora. E, tipo, querer isso de assim, trancar com a chave e jogar a chave fora e não pensar mais. Eu acho que o essencial é que a gente não quer pensar mais, mas a gente tem que pensar. Então, isso até acabou nos levando a algumas reflexões no final sobre o que seria justiça nesse caso e o que seria justiça em outros casos. Eu estou falando aqui, gente, se alguém quiser falar, Luísa... Flora, eu queria, assim, que você desse um pouco de dimensão para os alunos, né, que estão começando, desse volume de material. Então, você já falou das 400 páginas de um livro, já falou de outros 3 livros, os autos do processo também são centenas de páginas, né? Assim, acho que os alunos de comunicação não necessariamente sabem disso, né? Mas autos de processo é uma quantidade muito grande de... tipo uns 6 volumes, assim. Pois devem ser, são 1000 páginas. Mais de 1000, pois é. Então, assim, dá um pouco essa perspectiva do volume, né? Primeira coisa que eu queria perguntar. A outra, agora, quando você estava falando, me despertou isso, assim, em que medida que
a divisão dos episódios, né, do Praia dos Ossos, ela é muito singular, né? Assim, você não tem necessariamente uma ordem cronológica, mas você vai em temas, né? Isso dá um interesse grande, eu acho, né? Torna muito dinâmico, porque cada episódio tem uma cara própria, né? Assim, tem uma personalidade própria. Então, sim, como que a pesquisa e o roteiro se relacionam, né? E como que a pesquisa influencia o roteiro para ganhar um caminho ou outro caminho? Sim. Olha, eu devo dizer que a gente imaginou que eu e a Branca, a Paulinha, que a gente ia fazer o roteiro e eu acho que foi depois da 12ª tentativa do primeiro episódio que a gente desistiu e chamou os bombeiros, porque a gente foi se dando conta de que realmente são especialidades muito diferentes. Assim, a gente conseguia juntar todas essas informações super interessantes, mas na hora de cadenciar, a gente tipo gravou e a gente montou, não era só no papel, no papel funcionava, mas no áudio não funcionava. Era uma coisa que a gente nem sabia direito precisar o que estava errado. A gente tentava um caminho, tentava outro, mas assim, faltava dar um ritmo àquelas informações. E aí a gente acabou trazendo o Aurélio Aragão e o Rafael Spínola, da Segundo Andar, para ajudar a gente com isso. E a divisão dos episódios se manteve, essencialmente. A gente tinha mais ou menos separado naqueles 8 capítulos. Acho que, na verdade, o 8º meio que foi bem reconfigurado ao longo, mas assim, a ideia de começar com o crime estava bastante claro, porque esse é o ponto de partida de toda a história. Enfim, as pessoas lembram do crime. Quem não lembra do crime, quem não sabe do crime, precisa saber disso em primeiro lugar, é meio que o lead do podcast. Mas o que eles ajudaram a gente a fazer dentro desse nosso conceito dos episódios era construir enfim, a dinâmica interna de cada episódio, de assim, você querer continuar ouvindo o tempo todo, e ainda eles ajudaram muito nos ganchos de um episódio para o outro. E outra coisa que eles fizeram que veio deles foi a gente tinha pensado em O Crime, e aí a gente volta logo e conta a história da vida da Ângela desde o começo, passando pelos julgamentos. E uma sugestão deles que a gente acabou acatando foi ir do crime no primeiro episódio para o primeiro julgamento no segundo episódio, porque são as duas partes do lead. Enfim, a primeira parte é o crime e como a narrativa foi sendo moldada logo em seguida, e a segunda parte é o julgamento com o resultado que chocou uma parcela da população brasileira e levou a mudanças. Mas, enfim, foi muito bacana a dinâmica, o diálogo entre a pesquisa e o roteiro, que era um diálogo literal. Eu sentava com Rafael e Aurélio e eu contava mais ou menos aquilo que a gente tinha pensado para o episódio, e eles voltavam com meio que um esqueleto, assim, uma sequência de cenas. Eles que, assim, era essencialmente sobre como organizar aquelas informações, em que ordem apresentar os personagens, e eles vinham com uma estrutura, e eu começava a brigar, falando, não dá, isso aqui não pode ser tão central, faltou essa pessoa, não, isso aconteceu antes, vocês não podem, e aí eles, não, mas fica melhor assim. Então era tipo assim, era jornalismo e arte brigando ali. E a gente chegava em algum meio termo em que todo mundo ficava razoavelmente contente. E acho que não sei se... Eu acho que olhando para o produto final não dá para perceber a briga, o que acho que é uma coisa boa. Mas assim, os bastidores foram tensos. Agora que eu fui ver que o roteiro... Para mim o roteiro era de vocês. Agora que eu fui ver nos créditos, jamais poderia imaginar. Não, teve altas sessões. Tem uma questão, Paula, olha, Flora. Acontece muito. E me recorre durante todo
assim, a reflexão sobre o podcast, que é a questão da emoção, né? O podcast traz ali, levanta questões assim muito peculiares e que eu acho que para a mulher bate de forma diferente do que para um homem, né? É natural, né? Até porque, enfim, a gente está inserido numa sociedade que deixa uma coisa dessa acontecer, um argumento como esse tomar forma, né? Legítima defesa da honra e tudo mais. E eu imagino que para vocês que vivenciaram e tiveram contato com esse material imenso de pesquisa também, como não passar essa emoção, enfim, como de alguma forma, é claro que o podcast ele é um produto, eu imagino que é jornalismo, mas é um pouco ficção também, tem elementos ficcionais, né? Mas como não deixar, trazer um material mais isento, deixar com que o público, enfim, tire as suas próprias conclusões? É difícil, e com isso, enfim, a equipe era majoritariamente feminina, então a gente também, quando a gente chegava numa versão montada de cada episódio, a gente tinha um grupo de cobaias, que era tudo quanto era tipo de gente, para ver se tinha alguma perspectiva que estava faltando, se achavam que não estava explicado o suficiente, se estava explicado demais, enfim, a gente ia fazendo os ajustes entre as versões. Eu acho que a personalidade da Branca tá muito, assim, ajudou a moldar muito para as ossos, que a Branca é uma pessoa muito no nonsense, assim, ela não nada de melodrama, nada de, assim, e é nessa, eu acho que dá para sentir essa secura, assim, no Praia dos Ossos, essa ausência de floreios, eu acho que é uma grande força do podcast, porque isso, ao não trazer tanto da sua emoção, você consegue ajudar a outra pessoa a passar pelo mesmo processo que você. Porque se você apresenta a sua descoberta já com todas as camadas de dramaticidade que você adquiriu depois, aí você está, de certa forma, privando a pessoa daquela mesma descoberta. Então, era um processo de, tipo assim, aprender tudo e aí meio que desaprender e contar como se nada para deixar a pessoa percorrer o mesmo caminho que você. E a gente tinha uma preocupação muito grande de não se comunicar apenas com mulheres. Enfim, que era uma preocupação que já vinha do Maria Vai com as Outras, que evidentemente era um programa que tinha um público esmagadoramente feminino, porque era sobre mulher e mercado de trabalho, questões feministas e tal. Mas a gente tentava também esconder um pouquinho o jogo do Praia. Eu brinco que é um podcast de Troia, assim, porque a gente entra nessa seara que é bem popular e até bem masculino, que é true crime, enfim, assassinato, enfim, tiros na noite, mistério, e aí quando você vê, você está falando sobre o patriarcado. Mas a gente, tipo assim, a gente tinha muito claro, assim, não pode falar de feminismo, não pode falar de feminicídio, não pode falar disso logo de cara. Deixa entrar lá, assim, na 7ª hora do negócio, e aí desce mais suave, a pessoa já quer saber o final. É exatamente isso. De qualquer maneira, só colocar os áudios do Evandro já enchem a gente de raiva, né? Com certeza, pois é. O Evandro Lins e Silva, assim, era um advogado admirado na sociedade. Eu era pequena e eu sabia que ele era sabe, ele era um grande nome, não era só bambambam, ele era um cara que era tido como um sujeito ético, sabe? Um defensor das boas causas. E aí, ele era também. Mas está defendendo o Doc. Inclusive, ele deu algumas justificativas depois. Eu vi um documentário sobre a vida dele, né, que avaliava sobre a trajetória dele, e ele fala isso. Eu achava que aquele sujeito não cometeria outro crime. Então, assim, eu sou contra, né, o sistema carcerário como política, né, de punição. Então, ele fica um pouco por aí, mas o modo como ele fala para um momento dá arrepios, entendeu? Assim, a maneira... Então, em alguns momentos, a maneira como vocês foram mesclando, foram encontrando, isso eu também queria saber, né? Assim, tem perguntas no bate-papo, já vamos passar para lá, mas assim, esses documentos sonoros que vocês encontraram, que vocês narram lá num determinado momento, aquela coisa linda que vocês encontraram a voz a voz da Ângela.
a voz da Ângela Diniz, e eu fiquei assim super solidária, porque esse foi um momento até que me emocionou, Bruno, assim, você falou do último episódio, né? Mas me tocou mais, que é esse negócio do objeto, você está perseguindo um objeto que não tem, né? E mesmo as fotos dela me parece que são diferentes, você tem algumas fotos que parecem pessoas diferentes, né? Exatamente. E de repente você encontra, né, a pessoa, dá, né, outra coisa, né? Então, assim, como que foi a busca por esses áudios, por esses documentos, para não ficar só a narrativa e vocês escrevendo o que está na reportagem do jornal? Sim. Nossa, foi uma série de tragédias, porque a gente achava que a gente teria muito mais material de época do que a gente efetivamente achou. Sobretudo, enfim, isso que a gente fala logo no primeiro episódio também, que assim, eu estava trabalhando com o Antônio Venâncio, que é um pesquisador audiovisual super conhecido, que é meio que, assim, especialista em achar as coisas que você acha que não existem mais no terreno do audiovisual brasileiro. E ele só mandava e-mail, tal rádio incendiou, tal rádio não guardou nada, tal rádio ninguém me responde, tal rádio, tipo assim, era assim, newsletter da depressão do Venâncio. Que a gente foi... enfim, a gente não começou o negócio achando que a gente ia ter que pegar a minha pesquisa e transformar no que teria sido o resultado da pesquisa do Venâncio, que foi que a gente botou o Ingo Ostrovsky para ler as notícias de jornal como se fossem notícias de rádio. Os lugares onde a gente, quando eu digo a gente, é o Venâncio que entende melhor. A gente é muito fã da especialização na novela, tipo assim, tem, tipo, eu não sei fazer o que a Kellen faz, a Kellen não sabe fazer o que a Bia faz, assim, eu não sei fazer o que o Venâncio faz, e, tipo, cada um, assim, operando naquilo que a pessoa faz melhor. Então a gente acabou conseguindo mais material. Tinha coisa da Globo, que assim, a gente é sempre um sofrimento porque é bem caro, então a gente não podia também se esbaldar, enfim, tinha que pagar para receber uma cópia em vídeo e a gente ia fichando, vendo o que a gente ia usar e a gente foi cortando para não estourar nosso orçamento. Tinha material também da Rádio Globo, que era o mesmo esquema, bem caro. A gente conseguiu alguma coisinha da Jovem Pan, alguma coisinha da TV Cultura, e aí o tesouro que a gente não sabia se a gente ia conseguir, mas eram várias horas de gravação do julgamento. Então, tipo, no mundo ideal, todos os episódios seriam mais parecidos com o segundo episódio, em que você consegue ouvir tanto as vozes das pessoas, que é uma coisa poderosíssima, assim, quando se fala de, assim, coisas que dispensam comentários, coisas que dispensam um olhar editorial. Você só coloca o Evandro falando e já tá. Se a pessoa não ouvir nada ali, então, tipo, ela não vai entender nada do podcast, que é uma coisa, tem uma eloquência absurda. Outra coisa era o Museu da Imagem do Som de Belo Horizonte, onde a gente conseguiu consultar várias coisas, que aliás a gente descobriu que muita coisa do que estava lá na verdade era da Globo Minas, então acabou saindo caro mesmo assim. E aí, fora isso, teve pouquíssimas descobertas assim fortuitas. O documento que aparece no último episódio foi uma coisa bizarra. Eu estava stalkeando alguém no Facebook, que é outra, enfim, eu tenho tipo assim, hemeroteca digital e Facebook, assim, grandes bases de dados brasileiras. Então, tipo, quando a gente estava tentando, acho que eu vi ali no chat alguém perguntando como que a gente fazia para conseguir os contatos, assim, era uma coisa louca. Então, tipo assim, se era um jornalista, era fácil, porque, tipo, muitos jornalistas dentro da novela e aí você vai perguntando naquela cadeia de WhatsApp, você chega na pessoa. Mas socialite, e aí, tipo assim, quem que é primo de quem, que vai no mesmo negócio que o quê, tipo... E eu ia entrando muito no Facebook, ia vendo não só amigos em comum, que eu não tenho amigo em comum com essas pessoas, mas, tipo, ia olhando dos amigos deles, quantos amigos eles tinham em comum com os meus amigos. E aí vendo, eu fiz muito isso. Aí cutucando aquela pessoa, como é que você conhece fulana que é amiga de fulana? E aí às vezes a gente conseguia, não, te passo o zap. Às vezes só mandando inbox direto no Facebook, no desespero. Eu cheguei aí
no museu da Oi, aqui no Flamengo, o Museu da Telefonia, para conseguir consultar a lista telefônica do começo dos anos 2000, assim, que era assim, os últimos exemplares disponíveis, porque às vezes a galera não muda de fixo, então você só acrescenta um 2 e às vezes isso funcionava. Mas teve muita gente que... E aí a nossa produtora Cláudia também, produtoras, assim, tem suas magias próprias, suas redes próprias. Eu não sei tudo que a Cláudia fez para conseguir alguns contatos, mas aí eu tava nessa stalkeação, enfim, muitas pessoas, inclusive as pessoas que não topavam, eu ia voltando na página para ver se vai que ela posta alguma coisa que vai me dar uma pista de que agora ela tá mais aberta e eu vou tentar de novo. Então, tipo, assim, obrigada a pessoas que deixam o Facebook aberto, que é muito bonito pro pesquisador. E aí eu vi que alguém, num comentário, numa dessas páginas, tinha colocado um vídeo da Ângela. E eu, tipo, o quê? Tipo assim, eu tava até na casa do Aurélio, assim, um roteirista, e eu puxei todo mundo pro computador pra ver uma coisa, porque, enfim, uma coisa totalmente inesperada de outra pessoa que tava vendo um DVD e caçou esse registro e decidiu... Também estava stalkeando pessoas relacionadas com o caso, então toda uma comunidade de pessoas que não tem limites, e postou esse clipezinho. E aí eu entrei em contato com outro obsessivo e ele me passou as coordenadas e a gente foi atrás de um DVD e pimba. Enfim, os caminhos da pesquisa são bem tortuosos, assim, sempre. Flora, para finalizar, só porque a gente tem a questão do tempo, né? Queria que você falasse um pouquinho também do retrato narrado. Não sei se você teve esse grau de envolvimento, porque você foi a diretora, né? Mas que também chamou muito a nossa atenção, que é também um dos primeiros, digamos assim, da abertura desse novo campo midiático, que é o podcast. Sim. Enfim, queria que você contasse um pouquinho sobre os bastidores desse processo. Claro. Eu até pensei num primeiro momento que talvez eu ajudasse a Carol com a pesquisa, e aí me dei conta de que eu estava bem inútil, porque, tipo assim, pesquisa mais cultural, histórica, enfim, eu estava acostumado com o século XIX, Machado de Assis, agora nos anos 70, coluna social, mas assim, enfim, o mundo da reportagem política, você precisa... É tanto volume, enfim, eu achava que a coisa da Ângela era muito volume, mas era muito volume numa época de mídia impressa. Então o Bolsonaro, você imagina a quantidade de registros que esse homem gerou ao longo da carreira pública, que não é curta. Você tem que já ir com uma cabeça meio de ensaísta, de entender a importância. Enfim, é isso que a Carol já tinha feito no Democracia em Vertigem, que ela foi basicamente chamada, o filme da Petra Costa, enfim, sobre impeachment. Tinha muito material, e a Carol é uma pessoa, assim, cria de Brasília, que, tipo assim, você mostra uma foto que tem 70 pessoas... senadores e não sei o que, ela vai poder te dizer essas pessoas são importantes. Tipo assim, é totalmente um outro know-how que eu não tenho, e eu não quero ter isso na minha cabeça, assim, não ia ser nessa encarnação que eu ia adquirir esse conhecimento. Então eu não fui tão útil nesse sentido. Eu e a Paulinha tomou mais a dianteira, a gente funcionava mais como editores da Carol, quando a gente botou a gente está sempre inventando o título na novela, porque assim, é um admirável mundo novo. Então a gente pôde direção, e nesse caso isso significava muita interlocução com a Carol sobre os caminhos. Nesse caso é como se cada episódio fosse um ensaio diferente da Carol, que a gente vai construindo de formas diferentes dependendo dos registros que a gente conseguia. Enfim, o primeiro episódio muito sobre o retorno, a ida para Eldorado e o que essa cidadezinha pode nos contar sobre o imaginário da Bolsonaro, e aí tem um outro episódio que é mais sobre o exército, outro que é mais sobre redes, e aí para cada um você vai construindo um mundinho. E aí a pesquisa apuração ficava muito por conta da Carol e do Marlos, e ela chegava pra gente, eu e a Paulinha, que somos pessoas que acompanhamos política, eu diria assim, no nível razoável, razoável para a saúde mental, mas não muito além disso. Então a gente ajudava a isso, ela achar o caminho, deixar mais enxuto, pensar em oportunidades de áudio, que enfim a Carol tinha trabalhado com documentário, ela escreve super bem, era sempre
um prazer receber os textos dela, mas tem determinadas coisas que você pensa, aqui a gente pode, assim, explorar muito esse som, ou a gente pode construir mais, a gente estava sempre pedindo mais cena, que é uma coisa que, assim, a gente às vezes pensa no episódio como, enfim, um colar, e aí você tem, tipo, um fiozinho conectando um monte de bolinhas, então, mas, tipo, você precisa muito dessas bolinhas, dessas cenas, desses mini mundos, para não cansar, porque se for só um fluxo de informação, você vai se perder, assim, eu costumo falar com todo carinho que o ouvido é bem burro. Então, ele precisa, porque não dá para, assim, se bobeou um instante, não dá para você voltar e reler o parágrafo, já passou, enfim, dá para voltar e ouvir, mas o ideal é você nunca precisar fazer isso. Então, tipo, de você criar um espaço, ambientar nesse espaço, entender bem quem está ali e o que está acontecendo antes de ir para o próximo conceito. Então a gente era muito no sentido de quase adaptar o estilo da Carol para o áudio. E aí, enfim, uma série de outras coisas. A Paulinha acabou muito fazendo a parte da sonorização de todos os barulhinhos e todas as musiquinhas. Ela fez a festa ali na edição e eu ficava muito em cima da Carol na hora da locução, de pedir assim, mais seco, mais rápido, enfim, cansando ela, coitada, assim, mas a locução é a nossa outra grande ferramenta, né, nessa hora de dar um ritmo, dar uma cadência. Mas a gente agradece muito, Flora, somos muito fãs do trabalho de vocês, acho que é um trabalho primoroso. Continuem, por favor, contem novas histórias, questionem as versões todas que estão por aí, porque é muito bacana em todos os sentidos, não só como produto midiático, mas porque traz uma abordagem reflexiva importantíssima para esse momento do Brasil, né? Um momento tão crítico, tão triste ao mesmo tempo, mas que a gente vê uma esperança muito grande quando a gente se depara com trabalhos dessa natureza. Tá? O pessoal está agradecendo aqui, muito obrigada mesmo, Flora. A gente vai disponibilizar, então, para quem não pôde estar presente, essa palestra lá no YouTube do nosso departamento. Acessem o nosso site lá para ver os nossos conteúdos, tá?